Jesus salvou-me do mundo, Ele é tão doce pra mim. Amor lhe tenho profundo, por sua graça sem fim. Quando ia eu no deserto, sem gozo, paz e sem luz, Ele buscou-me por certo, até que achou-me Jesus. Jesus, Jesus, Tu és meu Salvador. Jesus, Jesus, só Teu serei, Senhor, na senda muito verdadeira, guia-me Tua mão, e ao fim da minha carreira receberei galardão. Jesus de Sarol é a rosa, brilho suave pra mim. Ele é a rocha preciosa, onde há o gozo sem fim. E da manhã a estrela, eu peguei, a doçura luz, tenho doçura em vê-la, pois ela é meu Jesus. Jesus, Jesus, Tu és meu Salvador. Jesus, Jesus, só Teu serei, Senhor, na senda muito verdadeira, guia-me Tua mão, e ao fim da minha carreira receberei galardão. Na manjedoura nascendo, no mundo só batalhou, em meu lugar padecendo, sangue por mim derramou, ressurgiu da sepultura, subindo à destra de Deus, breve virá das alturas, descendem nuvens do céu. Jesus, Jesus, Tu és meu Salvador. Jesus, Jesus, só Teu serei, Senhor, na senda muito verdadeira, guia-me Tua mão, e ao fim da minha carreira receberei galardão. Aleluia! Glória a Deus! Meus irmãos, vamos ler a palavra do Senhor. Carta
A carta do apóstolo Paulo aos Colossenses, capítulo de número 1. Colossenses 1. Nós vamos ler aqui a partir do versículo 13. Os irmãos aí estão me ouvindo aí? Tem? Tem Bíblia. Bíblia. Colossenses capítulo 1, versículo 13. Vamos ler. O qual nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em que temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados, o qual é a imagem de Deus, invisível, o primogênito de toda a criação, porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, seja trono, seja dominações, seja principado, seja potestade, tudo foi criado por ele e para ele. E ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. E ele é o cabeça do corpo, da igreja, é o princípio e o primogênito dentre os mortos, pelo que em tudo tenha preeminência. Porque foi de agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse, e que, havendo por ele feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra, como as que estão no céu. A vós também, que em outro tempo eres estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras, mas agora contudo vos reconciliou no corpo e na sua carne, pela morte, para perante ele vos apresentar santos, irrepreensível e inculpáveis. Se na verdade permanecerdes fundados e firmes na fé, e não vos moverdes da esperança do Evangelho, que tendes ouvido, o qual foi pregado a toda criatura que há debaixo do céu, e a qual eu, Paulo, estou feito ministro. Amém. Senhor Deus, aqui foi lida a tua palavra. Nós te pedimos, Senhor, que o Senhor venha falar conosco nesses poucos minutos que nós temos aqui, Senhor, para ensinar a doutrina da tua palavra. Pai, Senhor, venha nos ensinar como nós devemos nos comportar como servos e servas, ó Pai de Deus. É isso que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém e amém. Hoje é o nosso segundo culto de doutrina. Nós, na última doutrina, falamos também da carta do apóstolo Paulo à igreja de Colossos, porque é uma carta doutrinária, uma carta de doutrina para a igreja. Paulo está dando um ensino para a igreja daquela localidade. E se tem alguma coisa que a igreja precisa, é do ensino da palavra de Deus. Porque doutrina, meus irmãos, não é nada mais e nada menos do que
o ensino da palavra de Deus. A palavra doutrina é ensinamento. É o que nós devemos aprender no nosso caminhar cristão. Então, Paulo, ele vai falando a verdade que nós precisamos aprender. Então, ele começa dizendo aqui no versículo 13, o qual tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Nós vamos aprender que antes de tudo nós éramos presos o quê? Nas trevas. Nós éramos filhos das trevas. Querendo ou não querendo, nós antes de conhecer a verdade do Evangelho, nós estamos presos o quê? Nas trevas. Por que estamos presos nas trevas? Porque nós não temos conhecimento da luz do Evangelho. Só sai das trevas aqueles que conhecem a luz do Evangelho. Então Paulo está falando, nós éramos presos na potestade das trevas. Nós estávamos presos no pecado, porque a principal fonte do caos é o pecado. E o pecado mantém o ser humano longe da luz verdadeira, que é Jesus. Então, Paulo está dando esse ensinamento. Versículo 14 diz, você pode ficar com a sua Bíblia aberta aí, quem chegou agora, nós lemos Colossenses capítulo 1, do versículos 13 adiante. Versículo 14 diz, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados. Então, nós que servimos a Deus, nós somos o quê? Remidos pelo sangue de Jesus. Todo cristão é remido no sangue de Jesus. Então, você está aqui porque você reconheceu que o sangue remidor de Jesus pode tirar você das trevas que era o pecado. Então, o que mantém o ser humano em trevas? Pecado. Porque o pecado, o que ele faz? O pecado, ele distancia o homem da presença de Deus. A grande realidade é, o pecado, ele nos afasta da presença de Deus. Então, a única coisa que separa o homem de Deus é o pecado. Mais nada, só o pecado. E o pecado é o suficiente para fazer o homem estar distante de Deus. Versículo 15. O qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Veja só, Paulo está falando de uma imagem de um Deus que é invisível. E a realidade é, nós, em nossos olhos naturais, nós não vemos o Deus que nós cremos. Nós não contemplamos o Deus que nós cremos aos olhos naturais. Por isso, ele é invisível. Porque nós cremos e nos aproximamos dele por intermédio de quê? Por intermédio da fé. A única coisa que nos faz é crermos que Deus existe e que Ele está conosco, é a fé. Por isso que a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Se você não tem fé em Deus, você não vai agradá-lo. Porque se você não tem fé, isso significa que você não acredita que Deus existe. E tem uma série de gente que bate no peito e diz, eu não acredito na existência de Deus.
Por exemplo, tem os ateus. Os ateus, eles tentam, na sua teoria, provar que Deus não existe. E eles fazem a sua teoria e eles acabam falando de Deus, mesmo não crendo na sua existência. Os ateus pós-modernos, por exemplo, os ateus modernos, eles ensinam que há alguma coisa realmente que existe em nosso meio que criou todas as coisas, mas eles não querem de forma nenhuma crer que isso é relacionado a Deus. Então, eu vou até usar agora, meus irmãos, não reparem não que eu vou usar a tela do tablet, porque senão eu não enxergo a leitura. Vou até botar aqui o texto bíblico, porque se eu não usar... Você não vai enxergar a Bíblia, pastor. Não, mas o texto bíblico eu tenho Bíblia no tablet aqui. Mas a gente tem a Bíblia aberta. Mas aí os irmãos acompanhem, Eu acho que nós vamos acompanhar. só acompanhem. Tá? Na fé do ouvido. Eu ouvi o quê? A palavra de Deus, né? Vamos ouvir. Mas então colocar esse negócio de faltar energia na comunidade direta, só Jesus. Parece que foi geral. Bem, diz assim o versículo de número 15. Lanterna acendeu, ó. Ó, a lanterna lá dentro acendeu? Acho que não deve ter sentido. Fica lá carregando. Eu falo pouco da lanterna, eu esqueço. Maravilha. Só Jesus nessa área. Vai Eu ficar vou assim. acabar de ligar esse vai ser bebedouro. Você não pode ligar a caixa no programa. Vai ver, que eu bati ligar esse bebedouro, sabe? Não voltar. Vou ligar mais não. Vou ligar ele. Esse caixão na melhor dele. Bem, primeiro ele fala do Deus invisível aqui no versículo de número 15. E segundo ele fala do primogênito de toda a criação. O que seria o primogênito de toda a criação? Tira a tomada do bebedouro ali, porque senão você pode queimar isso. Queimar. Então, quem seria esse primogênito de toda a criação? Tem alguém tirando? Esse primogênito de toda a criação, nós temos a resposta pelo apóstolo João, no capítulo 1, quando diz que no princípio era o Verbo, a palavra. No princípio era a palavra estava com Deus e a palavra era Deus. Isso quer dizer que Jesus, ele é esse primogênito. Jesus é o próprio Deus. Isaías, ele enfatiza em dizer que esse menino iria nascer, o seu nome seria Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Então o apóstolo Paulo está literalmente ensinando para a igreja de Colossos que Jesus é o Deus primogênito de toda a criação. Por quê? Porque dentro das culturas daquela época era difícil se identificar com um Deus. Porque as culturas gregas tinham muita variedade de deuses diferentes. Então Paulo está ensinando aos cristãos ali sobre a superioridade e sobre o Deus único que é Jesus. Mas aí você faz uma pergunta, pastor Mário, como é Deus único
se ele é relacionado em três, que é Pai, Filho e Espírito Santo. E aí eu faço uma pergunta nessa noite: existe três deuses? Não. É claro que não existe três deuses. Ali fala da manifestação de um único Deus que é dividido em um período. Por exemplo, Jesus, ele é Deus, assim como Deus é Deus. Então, existe um grupo de cristãos que não aceitam a doutrina da Trindade. Tem um grupo de evangélicos que não crê na doutrina da Trindade. Por exemplo, um grupo que a gente canta muito as músicas deles, que é o Voz da Verdade. A gente gosta da música. Quem não gosta de cantar aquela música do Voz da Verdade aqui? Toda hora você quer cantar a música do Voz da Verdade. Só que eles são uma religião que eles não creem na doutrina trinitariana. Eles creem no unicismo, no Deus único. Eles não creem na doutrina da Trindade. Literalmente, eles não acreditam. Inclusive, eles até chegam ao ponto de acusar que nós somos continuadores da Igreja Católica, porque a doutrina da Trindade foi literalmente aceita primeiro pela Igreja Católica e também aceita pelas igrejas protestantes. Então, existe um monte de igrejas que são unicistas, inclusive igrejas pentecostais, porque o Voz da Verdade é uma igreja pentecostal que crê na língua estranha, que crê na manifestação, mas eles não creem na doutrina da Trindade. Então Deus, ele é assim único, nós não temos dúvida disso, mas ele opera em três. Por quê? Porque a própria Bíblia diz que existe Pai, Filho e Espírito Santo, que é uma questão da manifestação teofânica, que é uma manifestação pessoal de Deus. Então Deus, ele se manifesta de forma pessoal. Ele não se manifesta para nós no teor da sua glória, porque ninguém suportaria uma manifestação de Deus em sua glória. Se Deus se manifestasse hoje aqui em sua glória, não ficava nem a nossa pele, nós seríamos simplesmente consumidos. Por quê? Você lembra que os filhos de Arão, eles foram oferecer o quê? Fogo estranho no tabernáculo. O que aconteceu com eles? Foram consumidos. Ali não diz que eles morreram, eles foram literalmente consumidos dentro do tabernáculo. Porque o fogo de Deus consome, não sobra nada do ser humano. Porque o ser humano é simplesmente o quê? O pó da terra. A Bíblia diz que nós somos o pó e ao pó nós retornaremos. Então, isso é mostrando que Cristo, Paulo está apresentando aos crentes daquela região de Colossos o Cristo primogênito da criação. Versículo de número 16. Porque neles, vou ler na Bíblia, que a letra da Bíblia está maior. Vamos lá. Quem está com a Bíblia aí? Versículo de número 16. Porque nele foram criadas todas as coisas foram criadas por todas as coisas foram criadas por ele. Nada nesse mundo, por mais que os ateus, os evolucionistas, você sabe o que são os evolucionistas? Quem sabe o que é a doutrina da evolução? A doutrina da evolução é uma doutrina que nega que Deus criou as coisas. Eles acreditam que a Terra e o ser humano foram criados do nada, de uma explosão que eles denominam como Big Bang. A Terra teve uma grande explosão e dali surgiu a vida. Mas imagine que essa teoria deles fosse correta. Como iria ter uma explosão e surgir a vida se não tiver alguém superior para criar a vida? A ciência quer
datar a idade do homem a 6 milhões de anos. E a Terra não tem mais do que 6, 7 mil anos. Mas eles querem botar o homem com mais de 6 milhões de anos. Então eles começam a criar cromossomo, homossomo, divinissomo, homem da caverna, homem não sei de que lá, que o homem surgiu de um animal, e é uma teoria bagunçada na mente das crianças. Eu não creio que eu sou descendente de animal, eu sou racional. O animal, mesmo sendo ele um macaco, ele não tem racionalidade. O ser humano tem racionalidade, o ser humano tem pensamento. O único ser humano que pode, que pensa, é o ser humano. O animal às vezes se protege, mas é por questão de que ele tem um sentido, mas não pensamento. Nós podemos maquinar as coisas ruins e as coisas boas. A gente pode maquinar em tirar a vida de alguém, como acontece. A gente pode maquinar em fazer uma coisa errada, porque nós temos raciocínio e às vezes usamos esse raciocínio para o lado do mal. Assim como podemos também usar esse raciocínio para o lado do bem. Nós podemos fazer as coisas boas, nós podemos fazer alguma coisa que vai ajudar o próximo, mas nós temos a condição de pensar antes de fazer. É igual a questão do pecado. Tem gente que fala assim, eu fiz sem querer, foi sem querer. Não, tu fez porque quis. Porque para o ser humano chegar ao ponto de pecar, porque ele quer pecar, porque ele quer praticar o pecado. Não adianta depois chegar, não, foi impulso. Impulso não, foi vontade e foi querer. Então, por isso que o ser humano, ele é julgado pelas suas obras, porque ele maquina antes de fazer. Um ser humano, ele pode, um homem, por exemplo, ele pode chamar uma mulher para o hotel, se ela quiser ir com ele, ela vai porque ela quer. Não é porque nós somos irracional, é igual a questão espiritual. Tem gente que acha que quando a pessoa está cheia do Espírito Santo pulando, ela está fora de si. Ninguém fica fora de si, porque tudo é dentro do racional. Então não tem esse negócio, eu estou sendo usado por Deus, eu não tenho controle do meu momento. Tem sim, a Bíblia diz que o espírito do profeta é sujeito ao profeta. Ele só pula se ele quiser, ele só dá lugar se ele quiser. Ele tem autocontrole. Então é isso que nós temos que... Então Deus, ele é aquele que cria todas as coisas. E aí o texto continuando aqui diz, ele criou todas as coisas do céu e na terra, visíveis e invisíveis, isso quer dizer coisas físicas e coisas espirituais. As físicas nós podemos ver. Por exemplo, a gente vê que a gente está dentro de uma parede. Essa parede aqui todo mundo está vendo. Não dá para a gente atravessar a parede. Ninguém aqui é fantasma para atravessar a parede. Mas tem coisas que nós não vemos. E o que é que nós não vemos? As coisas espirituais. Você vê anjo toda hora? Alguém aqui vive vendo anjo? Não. Porque o anjo, ele é invisível. Ele só aparece para você quando ele quer se manifestar. E ele se manifesta como um ser humano. Esse negócio de anjo com asa, isso aí é uma criação do homem. A Bíblia não diz que anjo tem asa. A Bíblia diz que os querubins e serafins tinham asa. Mas a Bíblia não diz que anjo tem asa. Então, de vez em quando a gente vê os irmãos, tem anjo voando para lá e para cá, meu irmão. Toma cuidado com esse negócio, que anjo não fica voando, não. E o anjo também não fica passeando dentro da igreja. Tem anjo passeando aqui dentro. Não fica. Porque o anjo, quando ele vem porque tem uma mensagem da parte de Deus para nós. O único objetivo do anjo é o quê? Nos trazer a mensagem de Deus. Foi assim que aconteceu com Maria, foi assim que aconteceu com Abraão, foi assim que aconteceu com Isabel. Ele veio e trouxe mensagem.
Agora, há características de anjos que ficam sobre a potestade, sobre o ar, que vivem acima de nós. Isso daí a gente sabe. Existe variedade de anjos, tanto bons como maus. Você sabia que os demônios também são anjos? Quem sabe aqui que demônio é anjo? São anjos. Agora, a grande diferença dos demônios para os anjos de Deus é que os demônios não têm corpos. Demônios não têm corpos. Ele precisa de um corpo para ele habitar. Por isso que você vê de vez em quando as pessoas processam, porque eles entram dentro da pessoa, eles transfiguram as pessoas, eles mudam as pessoas, por eles não terem corpos, eles vão entrando dentro das pessoas. Por isso que eles são chamados de demônios, seres incorpóreos, seres que não têm corpo. Agora, Satanás tem corpo ou não tem? Quem sabe aí? Hã? Quem pode me responder se Satanás tem corpo? É claro que Satanás tem corpo. Satanás não é anjo de luz. Isso aí, ele tem corpo. E tem mais. Satanás não é igual as pessoas ficam desenhando aí nos filmes aí, que tem gente que quando bota o diabo no filme, bota ele vermelho, com chifre, cara feia. Não, o diabo é lindo e bonito. Ele é um ser de luz. Embora ele esteja, a sua luz tenha sido ofuscada pela sua rebelião, ele continua se transfigurando. Paulo diz que ele tem poder de se transfigurar em anjo de luz. Então ele pode aparecer aqui e você pensar que ele é um anjo de Deus, e não é. Então nós temos que saber discernir essas coisas. Nós temos que discernir essas coisas. Nem tudo que é manifestação na igreja é de Deus. Dentro da igreja o diabo também manifesta. Dentro da igreja também o diabo faz crente pular. Faz. Mas ele foi diferente, né? Não, é a mesma coisa. Quem não tem discernimento vai falar que é Deus. Quem não tem discernimento vai falar que é Deus. Ah, Deus está operando ali, às vezes não é Deus. A gente vê Deus falando. Isso já aconteceu. Olha, eu vou contar uma experiência pessoal. Eu tinha o quê? 20 anos. Eu fui numa consagração lá em Campo Grande, de uma irmã lá que era uma irmã respeitada naquela consagração, só vivia lotada, era revelação para todo lado, falando nome, sobrenome das pessoas, um montão de coisa. E Deus, na época eu era pentecostal, hoje eu sou tradicional. Na época eu era muito pentecostal, buscava, orava um monte, jejuava. E aí eu estou lá na consagração e quando acabou a consagração, Deus me falou para mim orar pela irmã, que era dirigente daquela consagração. Aí eu falei, irmã, Deus falou para mim fazer uma oração pela irmã. Eu nem sabia o que ia acontecer, Deus só mandou eu orar por ela. Ainda bem que a igreja toda já tinha praticamente todo mundo indo embora, só tinha ela e mais os irmãos da igreja lá. Quando eu comecei a orar pela irmã, a irmã se manifestou. Entrou o Espírito maligno. E aí eu faço a pergunta, como uma pessoa que está cheia do Espírito de Deus pode ter manifestação do diabo dentro dela? Uma vez eu estava no culto lá na casa do meu pai, meu falecido pai com a minha madrasta. Aí a irmã falou para orar por mim. Eu fico olhando assim, coisas que acontecem só no meio pentecostal. Eu, graças a Deus, pela graça, eu nunca caí manifestado com espírito maligno. Na minha vida que eu lembre, nunca. Mas uma vez eu estava eu joelhei no culto que tinha lá em casa. Aí um pastor mandou uma irmã me dar a mão. Assim, a irmã me deu a mão. Quando ela me deu a mão, o espírito manifestou nela e falou que era o espírito que estava dentro de mim, foi para a irmã. Falei, como é que pode isso? Eu não manifesto, mas outra pessoa tem que manifestar no meu lugar. Tem igreja que faz isso. Ai, Jesus. Tem igreja que faz isso. Mais e mais. Então nós temos que saber discernir as coisas espirituais. Porque é igual o ditado popular que diz que nem tudo que brilha é ouro.
Então, às vezes, você está num culto, tá aquele negócio, aquele povo todo rodando no poder, mas ali tem espírito maligno no meio. É igual, eu já vi gente falar assim, Deus usa qualquer um. Deus usa a pessoa que tem adultério, a pessoa que tem prostituição, Deus vai usar. Só que eu não concordo com essa teoria. Eu acho que o que está com o espírito, quem está vivendo na imundícia, não tem capacidade de receber a unção do Espírito de Deus. Ela só pode receber quando ela se arrepende do seu pecado e larga o pecado. Então, às vezes, Deus permite que o diabo entre com o espírito de engano dentro da igreja. E aí acaba que o pastor ou a pastora não tem visão espiritual e acha que está ali sendo uma obra de Deus. Aí o diabo para falar da vida dos outros, vai falar tudo. Porque o diabo sabe tudo o que você fez. O diabo sabe com quem você andou, por onde você andou, o que você fez. Aí o que ele faz? Ele vai usar alguém para poder falar tudo o que você fez. Ele vai falar que você estava com uma mulher não sei aonde, vai falar um montão de coisa. E eu lembro até de uma irmã lá em Xerém que morreu, foi morta, por falta de sabedoria. Que ela foi entregar para a irmã que o marido dela estava traindo ela. O marido dela soube dessa história, foi lá e matou a irmã. Por falta de sabedoria. Então nós temos que ter sabedoria. Para as coisas temos que ter o quê? Discernimento. Tem uma coisa que a igreja tem que buscar, além dos dons, é o discernimento de espírito. E é uma coisa que está faltando na igreja. A igreja não tem mais discernimento do que é Deus e do que não é de Deus. Já fui em igreja aí que tinha tudo, menos Deus. Porque lá eles pulavam, rodavam, faziam um montão de coisa, mas estavam tudo na rebeldia. E Deus não opera dentro de coração rebelde. Você vê Saul ele é atormentado por um espírito porque ele se rebeliou contra Deus. Deus rejeitou Saul por causa da sua rebeldia. E todas as vezes que nós nos rebeliamos contra Deus, Deus vai permitir que o espírito venha nos perturbar. E esse espírito vai nos perturbar. Então nós temos que tomar cuidado para não entrarmos na rebeldia. Bem, vamos lá. Ainda estamos no versículo 16. Sejam tronos, veja que tem príncipes nas regiões espirituais, que quando fala aqui de tronos, está falando de príncipes, anjos principados. Esses anjos, eles têm uma categoria, porque eles são próximos do Altíssimo, porque eles têm os seus tronos. Então dá para saber que há uma categoria grande de anjos príncipes, que são aqueles que estão diante do trono. Aí vem aqui outra relacionamento. Sejam dominações, aqueles que dominam regiões. Você já viu algum pregador falando de espíritos setoriais, espíritos que estão em regiões? São esses espíritos aqui. Por exemplo, o Complexo do Alemão tem um grupo de espírito que opera dentro desse Complexo do Alemão. Tem um grupo de espírito operando aqui. Mas, mesmo eles operando, e esses espíritos não são tanto espíritos da parte de Deus, como da parte do inimigo. E é mais da parte do inimigo, porque a gente vê como é que é a situação está da comunidade. O inimigo está fazendo coisas terríveis. Sejam principados, que são aqueles que são príncipes, sejam potestades. Potestades são aquele grupo que ficam nas regiões celestes, regiões do firmamento, região do ar. Principados são espíritos destruidores. Você sabe que muitas das vezes
quando acontece uma tempestade destruidora, são principados, são espíritos que destroem tudo. Você pode ver, tem tempestade que destrói tudo. O que forma um tornado? A ciência vai dizer que é o ar, a velocidade do vento, a ciência vai fazendo a explicação dela. Mas para poder descer e fazer aquela destruição total no local que ele vai, são espíritos de potestade e destruidoras. Então, quando acontece esses catástrofes de enchente, um montão de coisa, hoje não. Deus um dia destruiu o mundo com o dilúvio. E Deus falou, não vou mais destruir a terra com o dilúvio. Então, o que acontece hoje é a permissão de Deus. Deus permite que essas coisas aconteçam. Para quê? Para os homens ver se eles se despertam. Mas mesmo eles vendo todas essas coisas, eles não estão nem aí. O que acontece com a natureza não está convencendo o homem de que Deus existe. Então o homem sofre, perde familiar, perde família, mas mesmo assim continua não acreditando em Deus. Tudo foi criado por Ele e para Ele. Então tudo está debaixo da autoridade dEle. Até Satanás está debaixo da autoridade de Deus. Desde que ele seja. A pessoa fala assim, o diabo é inimigo de Deus. Eu não concordo, o diabo não é inimigo de Deus. O diabo é inimigo do homem. Porque ele não tem poder de ser inimigo de Deus. Porque se Deus quisesse destruir o diabo em questão de segundos, Deus destruiria. O que o diabo quer é destruir aquilo que Deus fez à sua imagem e semelhança. Então qual é o intuito do diabo? Destruir a minha e a sua vida. Por isso que diz que ele veio para matar, roubar e destruir. Então o diabo é inimigo do homem, inimigo da igreja, inimigo daqueles que buscam a presença de Deus. Ele tenta nos fazer sermos inimigos de Deus. Porque quando a gente dá ouvido ao diabo, a gente vira o quê? Inimigo de Deus. Então é isso que o diabo quer fazer. Versículo 17. E ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. Então não tem nada no mundo, nem no universo, que não seja criação de Deus. Até aquela coisa assim, Deus não criou o mal, mas Deus fez aquele que trouxe o mal. E há um texto da Bíblia que Deus fala que Ele cria o bem e o mal. Então, tudo é permissão de Deus. Então, as coisas boas que acontecem na nossa vida é Deus. Mas as coisas ruins também são Deus. Porque Deus permite para quê? Para que nós possamos, de certa forma, reconhecer que temos atitudes erradas. Você sabia? Deus quer que nós reconhecemos as nossas atitudes erradas. E por isso que algumas coisas ruins acontecem na nossa vida. Por isso que quando vem o mal para o ímpio, também pode atingir o crente. O crente não é isento das coisas que acontecem no mundo. Quantos crentes estão desabrigados sem casa? São crentes. Jejuaram, oraram, mas perderam as casas. E por que Deus permitiu? Se eles eram crentes buscando a Deus. Não tem como nós explicar qual é o intuito de Deus. Só sabemos que Deus faz isso para que nós possamos nos policiar e voltar a sermos homens perfeitos como Ele criou o primeiro homem. Quando nós estivermos nesse corpo que nós temos, nós nunca vamos ser perfeitos. Não adianta. Você pode jejuar, você pode orar, você pode subir monte, descer monte, você nunca vai ser perfeito.
não vai alcançar a perfeição. Porque isso aí não traz perfeição. Jejum não é perfeição. Jejum é humilhação. E tem mais. Tem gente que acha que jejum faz você cheio do Espírito Santo. Não, jejum é uma humilhação. O que faz você ser cheio do Espírito Santo é você se submeter à obediência à palavra de Deus. Não é o jejum. O jejum é apenas um ato de humilhação. E quando nós nos humilhamos, nós estamos dizendo para Deus, ó, nós queremos estar debaixo da sua vontade. Então esse negócio de fazer, tem gente que faz jejum para ter casa própria, jejum para ter um emprego, jejum para isso. Jejum não é para isso. Jejum é para a nossa vida espiritual. Tem um monte de crente deixando de ter uma vida espiritual porque pensa que jejum é para alcançar algum bem material, e não é. A única coisa que nós podemos alcançar no jejum é espiritualidade. Verdade. É dons que Deus vai nos dando. Versículo 18. E ele é o cabeça do corpo. Quem é o cabeça do corpo? Jesus. Então, cabeça não é a nós, pastores. Então, a gente tem que aprender isso. Tem pastor que acha que ele é o cabeça da igreja. Tem pastor dizendo, aqui quem manda sou eu. Abaixo de Deus, quem manda sou eu. Isso não é verdade. O pastor não manda em nada. O pastor ele tem a obrigação de ensinar, de discipular, mas não de achar que é dono da ovelha, porque o pastor humano não é dono da ovelha. Nós somos chamados de pastores, mas o pastor único é Jesus. Jesus é o nosso dono. Jesus é quem nós, como pastores da terra, temos que prestar serviços a Jesus. Então, o que nós fazemos? Nós fazemos aquilo. Trazemos as pessoas para a presença do sumo pastor, que é o dono, que é Jesus. Ele é o sumo pastor. Cabeça do corpo da igreja, é o princípio e o primogênito dentre os mortos. Primogênito dentre os mortos. Então já havia estabelecido depois que o homem desobedeceu a Deus, desde o início, Jesus já está sendo crucificado, desde lá, quando Deus faz a promessa a Eva, dizendo, porém inimizade entre ti e a tua semente, entre a tua descendência, este te ferirá o calcanhar, você pisará, e isso está dizendo que Jesus já estava ali, de uma certa forma, predestinado a morrer. O primogênito iria morrer pela humanidade, que é Jesus. Por isso que ele é o primogênito dentre os mortos. Para que tudo tenha a sua preeminência. 19. Porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse. O que é plenitude? Quem pode me responder o que é plenitude? Plenitude é ser pleno, é ser absoluto, ser único, poderoso, é estar além daquilo que nós, como ser humano, possamos imaginar. Deus, ele tem a sua plenitude, o seu poder. Por isso que Jesus diz, é-me dado todo o poder nos céus e na terra. E que, havendo por ele feito a paz pelo sangue da sua cruz. Paz pelo sangue da sua cruz. Parece uma coisa até contraditória. Como alguém que está sendo crucificado traz paz.
Na realidade, a crucificação traz o que? Agonia, dor. Mas essa paz que Jesus está falando não é a paz dos homens. E a paz dos homens é uma paz o quê? Momentânea. O homem pode firmar um acordo hoje aqui de paz, mas amanhã ele pode quebrar esse acordo de paz. O homem ele pode estar bem hoje, por exemplo, nós seres humanos, né? Às vezes a gente está numa amizade que só com uma pessoa e de repente uma coisinha faz a gente virar, brigar e ficar, de certa forma, afastado daquela pessoa. Isso é um ser humano. A gente vive brigando, a gente vive discutindo, a gente vive, às vezes, fazendo coisas que é da nossa natureza, porque a nossa natureza, às vezes, não combina com a outra natureza. A gente não concorda com tudo que os outros falam. E nem tem como nós concordarmos com todo mundo. Porque se a gente fosse assim, então o mundo já tinha perfeição. Se todo mundo fosse de acordo, não existia violência, não existia assaltante, porque está todo mundo de acordo. O rico seria mais solidário, porque estaria de acordo de ajudar o mais pobre. Mas a gente sabe que o ser humano não é assim. Ele tem discórdias. Ele tem a falta da paz. Mas Jesus trouxe através da cruz para nós o quê? Paz. E essa paz que excede todo o nosso entendimento. É uma paz perfeita. Uma paz que o homem não pode explicar. Não pode explicar. Nós só sabemos que é a paz. Por meio dele, reconciliar-se consigo mesmo todas as coisas. Então, o que Cristo fez? Reconciliou o homem com Deus. Porque até o momento o homem estava o quê? Afastado de Deus. O homem não tinha como se aproximar de Deus. E Cristo veio para fazer com que nós possamos nos aproximar de Deus. É bom nós entender, eu vou terminar já, da reunião, que tem coisas que acontecem em nossas vidas que nós não entendemos. Que nós não entendemos. Por exemplo, nós às vezes sentamos, conversamos, tratamos alguns assuntos, aprovamos, como vai ter reunião, mas às vezes depois a gente já começa a fazer as coisas totalmente diferentes daquilo que nós falamos. É igual quando a igreja é registrada, ela tem um estatuto. Quem sabe aqui o que é um estatuto? É uma lei. A igreja tem uma lei. E essa lei, ela é uma lei eclesiástica. Ela não é uma lei bíblica. Por isso que algumas igrejas proíbem o uso de brinco, porque é uma regra da igreja. Proíbe a mulher andar de calça comprida, porque é uma regra do estatuto da igreja. Agora tem igreja que não tem isso no estatuto, então eles não proíbem, porque são leis eclesiásticas que não tem nada a ver com a lei bíblica. Ela pode até ter um versículo bíblico como base daquilo que eles estão falando. Por exemplo, eu tinha, alguns anos atrás, aquele livro de doutrina da Deus é Amor. Ali tinha coisa absurda, muita coisa absurda. Doutrina é uma coisa, mas eles iam muito além da doutrina. Eles pegavam um versículo isolado e começavam. Mulher não pode raspar a sobrancelha, mulher não pode depilar as pernas, e homem não poderia usar paletó lascado atrás, não poderia estar no culto sem paletó e gravata. A Deus é amor, se você fosse para o culto sem paletó e gravata, era herege para eles. Não pode dar ceia para gente de outra denominação. A Deus é amor, tinha isso aí. Se você fosse num dia de Santa Ceia, você não podia participar, só podia participar. Para participar tinha que estar com a carteirinha de membro, e a carteirinha de membro da Deus é amor era diferente da nossa, porque ela já tinha até o carimbo dos dizimistas da carteira.
Por exemplo, para você participar da ceia, você tinha que estar em dia com o dízimo, tudo assinado pelo dirigente da igreja, que se você não tivesse dado o dízimo naquele mês, você não participava da ceia. Na Deus e Amor era assim. Era ou é, pastor? Ah, agora está mudando um pouco. Depois que o Davi Maranhão morreu, muita coisa já mudou lá. Mas lá antigamente, se você chegasse lá na secretaria, desse a carteirinha e visse que tivesse um mês com o dízimo atrasado, você não podia participar da ceia. Não podia ver televisão, não podia se misturar com membros de outra igreja, não podia visitar outra igreja. Deus proibia mesmo visitar outra igreja. Se fosse visitar outra igreja, era tido como rebelde. E ainda era disciplinado lá 6 meses da igreja. E tem mais, a disciplina lá era disciplina mesmo. Não cantava, não tinha oportunidade, não falava, era jogada no canto. Aqui a gente, às vezes, dá disciplina, a gente ainda dá até uma oportunidade para a pessoa cantar um louvor, tá? A pessoa disciplinada, a pessoa amigada aqui, às vezes, tem uma oportunidade, mas na Deus é Amor, não dá. Não dá. A pessoa que não era casada, não tinha oportunidade na igreja. Então, isso aí era o estatuto de lá, as regras de leis que tinha lá. Então, por isso que a igreja tem aquele estatuto, aquela regra, porque cada igreja tem o seu estatuto e a sua regra. Mas a base da doutrina é a Bíblia Sagrada. A doutrina está na Bíblia. A doutrina não é regras de lei. A doutrina é o ensinamento da palavra de Deus. Versículo 19. Não, é o 20, né? E que, havendo por ele feito a paz pelo sangue da cruz, por meio dele, reconciliou consigo mesmo todas as coisas, tanto os que estão na terra, como os que estão nos céus. Então está falando de duas naturezas. Da natureza física e da natureza espiritual. Então a gente está vendo aqui que Deus, ele reconciliou o homem com ele, porque Deus fez o homem como a sua obra-prima. A obra-prima de Deus não são os anjos, é o homem. Você sabia que o homem para Deus é mais importante do que os anjos? Aí pensa, que isso? É mais importante do que os anjos. Porque Deus fez o homem à sua imagem e à sua semelhança. Os anjos não são chamados de imagem e semelhança de Deus, mas o homem é chamado de imagem e semelhança de Deus, porque Deus fez o homem parecido com ele. E o que fez o homem pecar? Qual foi? Você sabe o que fez Eva comer daquele fruto? Alguém sabe aí? Foi só porque Satanás disse que se ela comisse, ela seria como Deus? Não, porque ela tinha intenção de ser uma deusa. Ela fala assim, se eu vou ser como Deus, isso quer dizer que eu vou ser inteligente, vou viver para sempre, vou ter uma vida de conhecimento, vou poder questionar o meu Criador. Isso era a intenção de Eva. E aí ela foi comeu, ela passou a ter entendimento, ela passou a ter conhecimento, mas perdeu a virtude da bênção de ter comunhão com o Criador. Porque a primeira vez que Deus desce novamente na terra e chama Adão, onde estás? Aonde que eles foram parar? Escondido. Porque já não tinha mais aquela comunhão. Deus visitava eles todo dia. Todo dia estava lá nus, pelado, não era vergonha, porque o homem não tinha vergonha da sua nudez, porque ele não conhecia a sua nudez. Mas depois do pecado, ele passou a conhecer a nudez. Então a gente sabe dessas coisas. Versículo 21. A vós também, em que outro tempo eres estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras mais.
agora, contudo, os reconciliou. Quer dizer que o que nós éramos? Mas todo ser humano, a sua natureza é má por causa do pecado. Eu costumo dizer que não existe ser humano bom. Por mais que você seja uma pessoa que queira fazer o bem para as pessoas, mas no interior você tem uma natureza má. Porque tudo que você faz, de uma certa forma você quer retorno. O ser humano quer retorno. Não tem jeito. Se você faz uma obra, você quer um retorno. Se você faz uma caridade, você quer um retorno. Isso é a maldade que está dentro do coração do homem. Por causa disso que ele vive de consciência mal. Mas Deus, através de Jesus, mesmo com a nossa consciência, com a nossa natureza pecaminosa e má, nos fez reconciliarmos com Deus. Porque agora nós podemos orar a Deus em nome de Jesus. Antigamente o homem não podia invocar Deus de qualquer momento, de qualquer jeito. Muitos homens foram tentar invocar Deus e morreram, porque não poderia. Mas o homem hoje tem a intimidade. E tem mais. Vocês sabiam que não existe mais altar? Tem gente que acha que existe altar ainda. O altar é a sua oração. É o seu momento de comunhão com Deus. Quando você está orando, você está em um altar com Deus. A gente costuma chamar isso aqui de altar. Isso aqui não é altar, isso aqui é uma plataforma. Onde você prega, onde você louva. Mas altar não é. Porque não existe mais altar. Porque se existisse altar, tinha que existir sacerdote. Não existe mais sacerdote. O sacerdote é Jesus. Ah, pastor é sacerdote? Negativo. Nenhum apóstolo, nenhum pastor era sacerdote. Eles eram mensageiros das boas novas do Evangelho de Jesus. O sacerdócio acabou no templo de Jerusalém. Depois que o templo foi destruído, acabou o sacerdócio. Não tem mais. Nosso sacerdote, sumo sacerdote é Jesus. Quando nós dobramos o nosso joelho, nós estamos em um altar com Jesus. Todo lugar que você dobra o seu joelho para orar, você está em um altar com Jesus. Aí sim, um altar hoje é espiritual. Não existe altar mais físico. Aí tem gente que bota aquele castiçal de ouro no altar. Tem gente que bota uma arca de concerto aqui, uma réplica da arca. E está falando... E tem uns até que chegam a se vestir de sacerdote para andar e carregando a arca. É voltar para a velha aliança. Nós não vivemos a velha aliança, nós vivemos o que é novo de Deus. A Bíblia diz que tudo se fez novo. Nós não vivemos naquela época antiga. Porque se nós, vamos ser sinceros, irmão, se nós fôssemos viver pela lei, nós teríamos que guardar o sábado, coisa que a gente não faz. A gente trabalha dia de sábado, não poderia trabalhar dia de sábado porque está na lei. A gente não poderia fazer um montão de coisas, porque a lei proíbe um montão de coisas que nós não praticamos. Então tem coisas que nós não praticamos mais na lei. Então nós temos que ter entendimento disso. Altar foi só naquela época. De Jesus para a época da igreja para cá, não existe mais altar. O altar é espiritual quando você está em comunhão com Deus. Aí é altar. Sacerdócio não existe. Pastor não é sacerdote. Pastor é ministro. Ministro. Assim como o diácono também é um ministro. A única diferença entre um diácono e um pastor é que o diácono é um ministro que serve. O pastor é um ministro que ensina. Então, qual é a diferença? O diácono, ele serve, ele visita órfão, viúva, leva a ceia, trabalha na obra social da igreja. Isso é o trabalho do diácono. Enquanto o pastor, presbítero, porque pastor e presbítero, biblicamente, é uma coisa só. A gente que faz essa separação de escadinha dentro da igreja. Por exemplo, a igreja fez uma escada. Primeiro é cooperador,
depois diácono, depois presbítero, depois evangelista, depois pastor. Mas essa escadinha não existe na Bíblia. Não tem isso na Bíblia. Diácono é diácono por escolha da igreja. Pastor é pastor por escolha da igreja. Quem escolhe a igreja, o pastor da igreja, é a igreja. Hoje nós temos esse negócio de pastor vitalício. Antigamente não existia. Eu lembro que na época que eu era novo convertido, não existia esse negócio de pastor vitalício na igreja. O pastor ele ficava ali um período de 4 anos, e depois de 4 anos ele fazia uma reunião, botava todo o cargo dele na mesa, e a igreja fazia uma escolha. Se a igreja gostou da administração do pastor, ele continuava. Senão era substituído por um outro pastor. Era substituído por outro pastor. Então isso era, esse negócio de pastor presidente, isso é vaidade humana, irmão. Você sabia que esse negócio de pastor presidente isso é uma vaidade? Não existe na Bíblia pastor presidente. Pedro não era presidente de igreja. Pedro era mensageiro. Não existia esse negócio de pastor presidente. Existia aqueles que fundavam uma igreja e empossavam um bispo para dirigir aquela igreja. Por isso que quando João escreve as 7 igrejas que estavam na Ásia, cada igreja tinha um líder. Mas ali, ele era um líder escolhido para estar naquela região e naquela comunidade. Então, o que é bispo? Bispo é supervisor. É aquele que é líder de uma rede de congregações. Por exemplo, um bispo, ele não pode ser bispo de uma igreja só. Bispo nasceu, né? Vários. Ele não pode, esse negócio de, eu tenho uma igreja só, vou ser bispo, não. Bispo tem que ter uma rede de igreja. Ele precisa, para ele ser bispo, ele tem que ter no mínimo 10 igrejas para administrar. Aí ele é bispo. É o contrário por aí. Mas tem gente que uma igreja só já é bispo, uma igreja só já é apóstolo. Converse por aí. E tem mais, apóstolo. Apóstolo não existe mais. Esse negócio de apóstolo, isso aí foi da época da igreja primitiva. Quem eram os apóstolos? Aqueles que foram enviados por Jesus. Fora disso, não existe mais chamado apostólico. Não tem mais chamado apostólico. Esse negócio de carteirinha de apóstolo, isso aí é vaidade humana. É vaidade humana. Então esse negócio, tá aqui o apóstolo fulano de tal. Isso é uma vaidade. É vaidade. É realidade, é vaidade. É título. O cara quer ter o título de que ele é superior. E ele não sabe que ele é menor, porque a Bíblia diz que o apóstolo é o menor de todos os ministérios. Apóstolo é menor de todos os ministérios. Por quê? Porque o que é um apóstolo? Você sabe o que é um apóstolo? O apóstolo é missionário. O missionário é um apóstolo. Por exemplo, vamos dizer que eu pego uma missionária, que a pastora consagra a irmã missionária. Aí a irmã é enviada lá para o Espírito Santo para administrar uma obra lá. A irmã está debaixo do chamado apostólico, porque aí é um chamado apostólico, mas não é título eclesiástico de apóstolo. Por quê? Porque aquele que faz a obra de Deus e a missão, ele tem o chamado apostólico. E o único movimento que tem chamado apostólico é a igreja, que tem que enviar os missionários para a obra. E a gente às vezes fica o tempo todo numa igreja só, e a gente quer ter um monte de apóstolos na igreja, um monte de pastor. Para mim na igreja só basta 1 ou 2 pastores. Eu não concordo com esse negócio de uma igreja com 50 pastores e 5 membros. Todo mundo quer ser pastor na igreja, meu. A pessoa se consagrar, todo mundo aqui é pastor, não vai ter mais membros na igreja. Todo mundo é pastor. Aí tem pastor aí que todo mundo consagra, e não tem igreja para enviar esse povo. Porque para você ter pastor, você precisa ter uma igreja para enviar aquele pastor. Por isso que ele é pastor. Pastor tem que estar na frente de uma igreja. Por isso que ele é pastor. Esse negócio de pastor auxiliar, isso não existe. Ele foi consagrado a pastor, ele tem que estar em frente de uma igreja. Ele tem que estar numa congregação, ele tem que estar numa filial. E ali, na filial não adianta, quem manda é o pastor local.
pastor presidente, ele dá a organização, mas quem está na frente da filial é quem está dirigindo. Ali ele ganha alma, ali ele ensina, ali ele doutrina. A única coisa que ele vai trazer no dia da Santa Ceia para a sede. Só isso. Quando é dia de Santa Ceia, tem que trazer todo mundo para a sede. Tem fundo para fazer. Hã? Bem, meus irmãos. Vai dizer também. A doutrina tá boa, mas a hora já se Você quer um foi. negócio, levita. Não existe. Levita, isso aí é vaidade também. Cantor não é levita. Tem gente que acha, cantor, levita fulano e tal. Levita é aqueles que são da tribo de Levi. Eu não sou judeu e muito menos sou da tribo de Levi. Os levitas, eles faziam de tudo no tabernáculo. Eles carregavam as tendas, eles montavam as tendas, eles arrumavam a tenda. Isso era trabalho de levita. Tinha cantores? Tinha, mas o trabalho do levita era carregar as tendas, inclusive até a arca no Antigo Testamento era carregada só por levitas. Só levitas podiam carregar a arca. Amém, irmão? Não vai dar nem para a gente terminar o texto que a gente leu, por causa da hora, já falta 15 para as 9, como vai ter a reunião. Os irmãos entenderam o que nós falamos? Então, até daqui a 15 dias nós estaremos novamente no culto de doutrina. Então, vamos orar, vamos agradecer a Deus. Então a gente tem que ver que muita coisa que tem na igreja hoje é vaidade. É coisa da vaidade. Eu fui numa reunião aí que tinha uns 50 apóstolos na reunião. Uma convenção aí. Tinha 50 apóstolos, tudo assim sentado assim numa mesa grandona assim. Eu sou o menor deles aqui. Aí me ofereceram para me consagrar apóstolo. Primeiro que eu nem igreja eu tenho para dirigir. Como é que eu vou ser chamado de apóstolo? Eu nem faço a obra, nem estou fazendo obra de missão. Como é que eu vou ser chamado de apóstolo? Só é chamado de apóstolo aquele que faz a obra missionária. Ele é chamado de apóstolo, ele não é consagrado a apóstolo, porque apóstolo é um chamado. Pode orar, pastor. Ora aí. Pastor, eu não vou nem orar.